A gente sabe, em primeiro lugar, que quem apostou no lockdown, apostou no lockdown ou por medo, né, os gestores, por medo, um medo até compreensível, né, de tomar uma decisão dessa, ou por oportunismo, ou para fazer política. Do lado ou do outro, vão ficar pendurados para sempre no lockdown. Não vão dizer agora que erraram, né, porque são candidatos, porque têm a sua reputação, etc. A gente está dizendo aqui, com base no que a gente observa, não tem nenhuma comprovação de eficácia do lockdown. Nenhuma comprovação. A gente sabe que a população se infectou dentro de casa. A gente sabe que o lockdown perfeito seria todo mundo debaixo da terra. Isso não aconteceu. Aliás, o Bruno Covas citou o lockdown de São Paulo, que é uma porcaria de lockdown, porque deixou transporte circular aglomerado. Onde estava essa diretriz? Era ciência? Onde estava a diretriz? Com ônibus cheio, metrô cheio, rodízio de carro que aglomerou transporte de massa. Então, não venham dizer que há ciência aí. A experiência da Suécia, volto a dizer, é muito eloquente, né? Não houve lockdown. Por essa premissa, teria que ter havido uma mortandade. Lá seria um genocídio, na Suécia. E não foi. Tem menos mortes por milhão do que no Reino Unido. Fim de papo. Fim de papo. Eles estão querendo fugir da constatação inevitável de que o lockdown foi um crime, né? Isso é um julgamento que não está feito, mas ele virá. O lockdown foi um arrobo autoritário e levou muita gente a suicídio. Esses dados têm que aparecer. Muita gente a morrer de fome. Nas periferias, o lockdown não é a quarentena VIP, é aglomeração. Então, parem com essa história de lockdown. Por que eu digo isso? Porque justamente a gente precisa saber o próximo passo, né? Para onde a gente vai, né? A sociedade tem que voltar a funcionar. E, aparentemente, certas figuras, a própria OMS, agentes desse processo, jogam hoje estritamente para o controle das liberdades. Não tem evidência. Acabei de citar, a OMS mente dizendo que a epidemia está escalando no Brasil. É mentira, é só você olhar os dados. E sobre os dados, Vitor, eu queria tentar rapidamente aqui trazer um ponto que é muito inquietante e eu já comecei a fazer essa observação, e é sobre os 100 mil. É sobre os 100 mil. E eu não tenho absolutamente nenhum interesse em minimizar esse problema, imagina, né? Também não maximizar. O combate será tão eficaz quanto mais exata for a compreensão do problema. Então vamos lá. Eu mencionei outro dia aqui que nós tivemos, de 2019 para 2020, uma queda de cerca de 30 mil mortes por pneumonia. É um dado muito estranho. Eu perguntei para especialistas, para médicos, está todo mundo meio escondido, eu entendo, o debate está complicado, mas a gente está aqui falando, então a gente tem que tentar saber. Não é uma oscilação normal. Ou seja, essas 30 mil mortes de pneumonia a menos de 2019 para 2020 foram para a estatística de Covid. Só que a Covid não matou essas 30 mil pessoas. Senão você teria uma estatística, né? Quer dizer, se essa oscilação fosse possível, você teria todos os anos dezenas de milhares de mortes de diferença dentro da estatística. Isso não acontece. Então eu trouxe aqui alguns dados, Vitor, um levantamento simples, para a gente dar uma olhada nessa característica. Foram de 16 de março a 10 de agosto, hoje, 64.083 mortes por pneumonia. Nesse mesmo período do ano passado, foram 98.438 mortes. Ou seja, do ano passado para esse, morreram menos 34.355 pessoas de pneumonia. Isso é impossível em termos de oscilação normal, né? Você diz, não, as pessoas tiveram menos pneumonia. Não. Esses dados foram para a Covid. Isso não acontece só com a pneumonia. Isso acontece com septicemia. De 2019 para 2020, menos 16.837 mortes. Insuficiência respiratória, 2019 para
2020, menos 4.558 mortes. Eu estou falando de oscilações, Vitor, volto a dizer, que nenhum especialista, e se tiver algum para trazer essa premissa ou corrigir essa premissa, traga. Isso é um programa jornalístico. Não há essa oscilação na série histórica, né? Não há, normalmente, uma oscilação de 16 mil pessoas a menos morrendo de septicemia de um ano para o outro. O que eu quero dizer? Essas pessoas tinham Covid, mas elas não morreram de Covid e nem o Covid foi o fator letal, porque se fosse o fator letal, ele ia acrescer nessa estatística original do ano passado de septicemia. Continuando, AVC, acidente vascular cerebral, de 2019 para 2020, menos 5.476 mortes. Também não existe em série estatística essa variação. Infarto, 2019 para 2020, mesmo período, março a agosto, menos 9.458 infartos. Não houve, Vitor, menos 9.458 infartos. Houve infartos que foram lavrados, atestados como Covid. Nós estamos trazendo esse ponto desde o início. Esse vírus ele se dissemina muito facilmente. As comorbidades, nessa base de comparação estatística, né, com incidências que são, em geral, constantes, não tem essa grande oscilação. Se a gente se reportar aos dados de 2019, óbitos por pneumonia, septicemia, insuficiência respiratória, AVC e infarto, nós tivemos 70.684 mortes a menos em 2020, atribuídas à Covid. Esta premissa, eu gostaria que ela entrasse na discussão, não é minimizar o problema, é conhecer o problema, porque ela estando correta, ela significa que cerca desses 100 mil, cerca de 70.684 pessoas, dentro dessas estatísticas constantes, estavam no grupo das pessoas que iam falecer desses males que eu citei. Não é uma premissa nova que eu estou trazendo, é uma premissa que eu estou trazendo desde o início da pandemia, que eu acho covarde, acho não científico, acho desonesto não haver a separação num vírus que se espalha tão rápido das pessoas que morreram por causa dele ou das pessoas que morreram apenas com ele.